Naquela noite, determinada a chegar ao fundo das coisas, Jana saiu sorrateiramente de seu quarto e verificou o de Gazi. Estava vazio, apesar de ele ter dito anteriormente que ficaria lá. Desconfiada, ela se dirigiu silenciosamente ao quarto de Ayesha. A porta estava trancada. Pegando uma cadeira, ela subiu para espiar pela abertura acima da porta. O que ela viu a deixou chocada. Gazi e Ayesha estavam se beijando. E aí? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, temos mais uma história real e surpreendente que vai te deixar de queixo caído. Desta vez, viajamos até Rajali, uma cidade localizada na divisão de Rajali, em Bangladesh, para contar o que parecia ser a história de uma família perfeita, mas que, por trás das aparências, escondia segredos sombrios e perturbadores. Dentro daquela casa, as relações familiares estavam longe de ser normais, e o que aconteceu ali levou a uma sucessão de eventos chocantes, difíceis de acreditar. Ficou curioso para saber tudo o que realmente aconteceu? Então, fique com a gente, porque vamos revelar todos os detalhes dessa história de arrepiar. Vamos começar! Antes de mergulharmos nessa história incrível, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você acha dessa história e compartilha com os amigos, porque essa é uma daquelas histórias que você não vai querer perder. Agora, vamos lá! A história de hoje se passa na cidade de Rajali, em Bangladesh, e gira em torno de uma jovem chamada Chandni, nascida em 1991. Desde pequena, Chandni enfrentava desafios de saúde, pois foi diagnosticada com uma doença autoimune, uma condição em que o próprio sistema imunológico ataca o corpo. Por conta disso, ela sempre precisou de cuidados especiais, e sua família fazia de tudo para protegê-la. Mas ninguém era tão dedicada a Chandni quanto sua irmã mais velha, Ayesha, que estava sempre ao seu lado, como amiga e cuidadora. Aqui vem um detalhe interessante. Ayesha não era irmã biológica de Chandni. Quando os pais de Chandni passaram por dificuldades para ter filhos, decidiram adotar Ayesha. Anos depois, quando Chandni nasceu, as duas cresceram juntas como se fossem irmãs de sangue. A vida, no entanto, mudou drasticamente em 2011, quando a mãe de Chandni faleceu devido a complicações do diabetes. Com isso, o pai, Dipankar, teve que assumir o papel de pai e mãe. No começo, Chandni ainda contava com o apoio de uma tia, mas, conforme os anos passaram e a saúde dessa tia também começou a piorar, Chandni precisou aprender a se virar sozinha. Foi nessa fase da vida que Chandni começou a sair mais, e no ensino médio, conheceu Gazi, seu primeiro namorado. O problema? Gazi era o típico bad boy da escola. Popular, charmoso e, ao mesmo tempo, irresponsável. Ele tinha um hábito que acabou influenciando Chandni: o consumo excessivo de álcool. No começo, parecia apenas diversão, mas logo isso se tornou parte dos encontros dos dois. O resultado não demorou a aparecer. Com a saúde já frágil devido à sua doença, o consumo de álcool prejudicou ainda mais o funcionamento dos rins de Chandni, levando-a a uma insuficiência renal. Foi um choque. Ela passou a precisar de diálises 2 vezes por semana e precisou repensar completamente seu estilo de vida. Mas, para a surpresa de muitos, Gazi não a abandonou. Ele ficou ao lado dela nos momentos mais difíceis, acompanhando-a nos tratamentos e dividindo essa responsabilidade com Ayesha, que nunca deixou de cuidar da irmã. Com o tempo, Chandni e Gazi seguiram a vida juntos. Ambos se formaram na Universidade Estadual de Rajali e, ao entrarem na vida adulta, continuaram como um casal. Gazi conseguiu um emprego em um escritório de crédito, enquanto Chandni, devido às suas condições médicas, enfrentava dificuldades para conseguir um trabalho, sendo rejeitada em vários testes de saúde. Os pais de Gazi não viam esse relacionamento com bons olhos. Eles temiam que a condição de Chandni dificultasse o futuro do casal, até mesmo pensando na possibilidade de problemas genéticos para os filhos. Mas o amor não segue lógica, né? Gazi permaneceu firme, enfrentando a resistência da família e, com o tempo, até mesmo conquistou o respeito e a admiração do senhor Dipankar.
O próprio Dipankar dizia que o comprometimento de Gazi era algo raro e o elogiava por nunca desistir de Chandni. E foi por volta de 2017 que a vida do Sr. Dipankar também deu uma reviravolta. Depois de anos vivendo sozinho, ele se reaproximou de Jana, uma ex-colega de trabalho que era viúva e não tinha filhos. Ela administrava um negócio de buffet junto com seu sobrinho e levava uma vida independente. Dipankar, já com 50 anos, sentia falta de companhia e, em vez de buscar distrações vazias, decidiu que queria um casamento estável. Antes de tomar qualquer decisão, ele chamou as filhas para conversar e pediu a opinião delas. Ele explicou que não queria passar o resto da vida sozinho, e as convenceu de que o casamento não era sobre substituir alguém, mas sim sobre seguir em frente com dignidade e estabilidade. Chandni e Ayesha entenderam e apoiaram a decisão do pai. Assim, em setembro de 2017, Dipankar se casou com Jana, que na época tinha 44 anos. A casa ganhou um novo ritmo depois do casamento de Dipankar e Jana. O ambiente ficou mais leve, Chandni começou a mostrar sinais de melhora na saúde, e tanto ela quanto Ayesha se davam bem com a madrasta. Tudo parecia estar no caminho certo, exatamente como Dipankar esperava. Mas então veio junho de 2020, e com ele, o auge da pandemia. O destino pregou uma peça cruel. Dipankar contraiu o vírus e precisou ser hospitalizado por meses. Infelizmente, em agosto, ele não resistiu, deixando para trás uma família completamente devastada. Para Chandni, a dor foi ainda maior. Ela sempre acreditou que sua doença a levaria primeiro, não seu pai. Mas, em meio à tristeza, havia pelo menos um pequeno consolo. Dipankar tinha tudo planejado. Ele deixou uma boa quantia em economias, uma casa, um terreno e campos de arroz, garantindo que sua família não ficasse desamparada. Como Chandni não conseguia trabalhar, esses recursos foram essenciais. Já Ayesha continuava a sustentar a casa, trabalhando como garçonete em uma pousada, enquanto Jana se dedicava ao seu negócio de buffet. Com o tempo, Chandni começou a ajudar Jana no trabalho, aprendendo o básico da administração e contribuindo para o crescimento do negócio. Assim, mesmo sem Dipankar, sua família encontrou um jeito de seguir em frente. Só que no início de 2021, tudo mudou. A saúde de Chandni piorou drasticamente. Ela começou a sofrer tremores intensos, vômitos constantes e uma perda de peso alarmante. Foi um choque para todos. Ela precisou ser internada no Rajali City Hospital, mas os médicos logo perceberam que o caso dela exigia cuidados mais avançados. Foi então que decidiram transferi-la para um hospital maior, com melhores recursos e uma equipe mais especializada. E como sempre, Gazi estava ao lado dela. Sem hesitar, ele largou tudo e viajou com Chandni para o novo hospital, onde ficaram por mais de um mês. Para ficar ao lado dela o tempo todo, Gazi até pediu demissão do trabalho, o que gerou uma grande briga com seus pais. Eles simplesmente não entendiam por que ele estava sacrificando tanto. Para eles, a doença de Chandni era terminal, e tudo aquilo não passava de um esforço inútil. Mas Gazi não quis saber, ele estava decidido a ficar com Chandni até o fim, custasse o que custasse. A jornada de tratamento de Chandni foi longa e exaustiva. Para arcar com os custos altíssimos, seus 3 tios precisaram vender 2 casas e até seus carros. Mais de uma vez, Chandni pensou em desistir. Ela se sentia culpada por ver sua família sacrificando tudo, tempo, dinheiro, energia, apenas para que ela pudesse continuar lutando. Mas, como dizem, as maiores batalhas exigem os maiores sacrifícios. Enquanto isso, Gazi enfrentava seus próprios desafios. Depois da briga com seus pais, ele foi expulso de casa e acabou se mudando para a casa de Chandni. Sem emprego e sem dinheiro, ele dependia completamente da família dela para comer e ter onde morar. Com isso, os tios de Chandni começaram a discutir a possibilidade de casamento. Para eles, o relacionamento dos dois precisava ser oficializado. Além disso, os boatos começaram a se espalhar, e muita gente questionava se era apropriado Gazi morar com Chandni sem um compromisso formal. O caminho para o noivado não foi nada fácil.
Os pais de Gazi se recusavam a dar a bênção e eram totalmente contra a união. Mas, depois de muita conversa e insistência, eles acabaram cedendo. Em fevereiro de 2022, Chandni e Gazi finalmente ficaram noivos, e o casamento foi marcado para dali 6 meses. Mas antes do casamento, Chandni precisou retornar a Novata para dar continuidade ao tratamento. Dessa vez, Gazi alegou não estar bem e ficou para trás. Então quem a acompanhou foi seu tio. No início, Jana queria ir com ela, mas sentia que não tinha preparo suficiente para lidar com questões médicas, então preferiu ficar em Rajali com Ayesha. Foi aí que coisas estranhas começaram a acontecer. Jana logo notou algo diferente no comportamento de Gazi. Ele dizia que estava doente demais para viajar com Chandni, mas, ao mesmo tempo, parecia perfeitamente bem em casa. Sempre que falava ou ria com Ayesha, parecia até animado. No começo, Jana afastou qualquer suspeita. Afinal, Gazi sempre foi fiel a Chandni. Ficou ao lado dela nos piores momentos e até rompeu com os próprios pais por causa dela. A ideia de ele trair Chandni com Ayesha, sua futura cunhada, parecia absurda. Mas então veio o dia seguinte, e algo ainda mais estranho aconteceu. Gazi e Ayesha simplesmente desapareceram. Jana não estranhou tanto o fato de Gazi não voltar para casa. Às vezes, ele dormia na casa dos pais. Mas Ayesha nunca passava a noite fora. Isso sim era incomum. No começo, Jana tentou não pensar no pior. Talvez Ayesha estivesse na casa de uma amiga. No final da tarde de domingo, Gazi e Ayesha chegaram juntos, como se nada tivesse acontecido. Jana preferiu não tirar conclusões precipitadas. Talvez Gazi tivesse apenas ido buscar Ayesha em algum lugar. Mas então, mais tarde, durante uma conversa casual, Gazi acabou soltando algo que fez a pulga atrás da orelha de Jana crescer ainda mais. Ele mencionou, sem perceber, que tinha passado a noite no local de trabalho de Ayesha. Aquilo acendeu um alerta em Jana. Ela resolveu testar Gazi. Então a Ayesha trabalhou no turno da noite? Por isso você conseguiu um quarto lá? Gazi congelou por um instante. Depois, respondeu gaguejando. Sim. Ela trabalhou no turno da noite até de manhã. Jana sentiu um frio na barriga. Algo não fazia sentido. Mais tarde, sem demonstrar suspeitas, ela puxou o assunto com Ayesha. Ayesha, ontem foi seu turno da manhã, né? Então por que você ficou no trabalho durante a noite? Ayesha franziu a testa, confusa. Eu? No trabalho? Não. Ontem eu dormi na casa de uma amiga. A gente fez uma festa de despedida para ela. Aquilo foi a confirmação que Jana não queria ter. As histórias não batiam. Alguém estava mentindo. Naquela noite, determinada a descobrir a verdade, Jana resolveu agir. Esperou a casa ficar em silêncio e saiu do seu quarto bem devagarinho. Foi até o quarto de Gazi, vazio. Seu coração disparou. Com passos cuidadosos, foi até o quarto de Ayesha. A porta estava trancada. A essa altura, Jana já imaginava o que estava acontecendo. Mas precisava ter certeza. Arrastou uma cadeira para perto da porta, subiu com cuidado, espiou pela abertura acima, e viu o que jamais queria ver. Gazi e Ayesha estavam se beijando. A raiva subiu como um incêndio dentro de Jana. Ela desceu da cadeira num impulso e começou a esmurrar a porta com força. Abram essa porta agora. Seus desgraçados. Eu vi tudo. Do outro lado, silêncio. Gazi e Ayesha ficaram paralisados. Mas Jana não ia desistir. Se vocês não abrirem, eu acordo a casa inteira. Sem saída, eles abriram a porta, cabisbaixos. Sussurraram desculpas, mas Jana não queria ouvir nada. Na manhã seguinte, Ayesha caiu no choro. Implorou para Jana não contar nada a Chandni. A saúde dela já tá tão frágil. Se ela souber disso, pode piorar ainda mais. Ela tentou argumentar que faltava pouco tempo para o casamento, que os convites já tinham sido enviados, que os tios de Chandni ficariam furiosos se algo desse errado agora. Jana sentia nojo da situação, mas, no fim, aceitou ficar em silêncio.
Com uma condição. Isso nunca mais vai acontecer. Se eu pegar vocês de novo, eu conto tudo. Ayesha e Gazi juraram que seria a última vez. Mas Jana não conseguia se livrar do desconforto. Por um lado, sentia pena de Chandni. Ela estava com Gazi há mais de 10 anos e sempre foi fiel. Mas, por outro, sabia que a doença dela impedia certas intimidades no relacionamento. Será que isso tudo era inevitável? Se a saúde de Chandni piorasse, será que Gazi e Ayesha acabariam juntos? E pior, será que Gazi já estava planejando isso? A verdade é que não era a primeira vez que Jana pegava Gazi no flagra. Meses antes, a família tinha contratado um assistente doméstico para ajudar nos cuidados com Chandni. Certo dia, Jana flagrou esse assistente e Gazi juntos no banheiro. Sem pensar duas vezes, demitiu o cara no mesmo dia. Mas Gazi foi perdoado. Não porque Jana achava que ele merecia, mas porque afastá-lo poderia piorar a saúde de Chandni. Agora, faltava uma semana para o casamento. E, para a fúria de Jana, ela pegou Gazi e Ayesha de novo, dessa vez, aos beijos na cozinha. Antes que Jana pudesse explodir, Gazi correu até ela. Por favor, Jana, eu sei que isso parece errado, mas não conta nada agora. Depois do casamento, eu explico tudo. Ele se ajoelhou, praticamente implorando. Não estraga esse casamento. Não agora. O que deixou Jana ainda mais furiosa não foi só a traição, mas o cinismo. Gazi sabia que estava errado, mas queria seguir com o casamento mesmo assim. E para piorar, os tios de Chandni já estavam fartos dele. Depois do noivado, ele praticamente parou de acompanhar Chandni nas consultas. Passava os dias em casa, assistindo filmes, jogando, vivendo do dinheiro da família de Dipankar, sem mover um dedo para ajudar. A máscara de Gazi estava caindo. O dia do casamento chegou. Diante da família e dos amigos, Chandni e Gazi trocaram votos e se casaram oficialmente. A cerimônia aconteceu como planejado, com tudo nos conformes. Mas a felicidade durou pouco. Poucas horas depois de dizer sim, Chandni teve uma convulsão repentina. O pânico tomou conta do salão. Sem perder tempo, ela foi levada às pressas para o hospital. O clima de comemoração virou desespero, todos torcendo para que ela melhorasse. Mas o pior aconteceu. 2 horas depois, Chandni faleceu. O choque foi absoluto. A tristeza dominou a família. O que era para ser um dia de alegria se tornou um pesadelo. E, como se a dor da perda não fosse suficiente, as consequências foram ainda mais caóticas. Os 3 tios de Chandni ficaram furiosos ao descobrir que ela havia deixado sua parte da herança para Gazi. O clima pesou. Discussões acaloradas surgiram sobre o funeral, a divisão dos bens e, principalmente, o futuro de Gazi na família. Depois de muito bate-boca, um acordo foi feito. Gazi ficaria com a herança, mas teria que se afastar de Ayesha. Já havia rumores rolando nos bastidores. Muitos suspeitavam que Ayesha poderia acabar substituindo Chandni como esposa de Gazi. Mas, para surpresa de todos, o próprio Gazi deixou claro que preferia o dinheiro a qualquer relacionamento. E então, as coisas tomaram um rumo ainda mais estranho. Enquanto todos estavam reunidos no hospital, Gazi e Ayesha simplesmente desapareceram. Logo descobriram o motivo. Os dois estavam em casa, discutindo ferozmente. Ayesha estava furiosa. Ela achava que, com Chandni fora do caminho, finalmente poderia ficar com Gazi sem esconder nada. Mas Gazi pensava diferente. Ele disse que o relacionamento deles precisava continuar em segredo, pelo menos por enquanto. Deixa a poeira baixar, ele argumentou. Os seus tios são perigosos, não podemos agir por impulso. Para acalmá-la, prometeu que tudo fazia parte de um plano maior. Assim que garantisse toda a herança, os dois poderiam se casar discretamente. Ayesha, mesmo irritada, resolveu acreditar nele. E foi aí que os dois cruzaram um limite que não podiam mais voltar atrás. No meio da sala de estar, em pleno luto por Chandni, eles se entregaram um ao outro. Foi uma traição absurda. Gazi deveria estar no hospital,
organizando o funeral da esposa. Mas, em vez disso, estava nos braços de outra. E eles foram pegos no flagra. Jana voltou para casa inesperadamente. Assim que entrou, viu tudo. Ela congelou na porta, chocada com a cena. Mas logo, a raiva tomou conta. Vocês não têm vergonha? Isso é uma nojeira. Ayesha, desesperada, correu para pegar um táxi e fugir para o hospital. Já Gazi ficou para trás, tentando convencer Jana a ficar de boca fechada. Pelo amor de Deus, Jana, não conta nada. Isso tudo é mais complicado do que parece. Mas Jana já tinha perdido toda a paciência. Ela estava farta de Gazi, de suas mentiras e traições sem fim. E então, algo completamente inesperado aconteceu. Jana olhou para Gazi por um momento, e de repente o beijou. Gazi ficou atônito. Mas não recuou. Pelo contrário, a coisa saiu do controle. Os dois acabaram na câmara nupcial, e o que começou com um beijo foi além do que qualquer um poderia imaginar. E foi nesse exato momento que o destino deu mais uma reviravolta cruel. Cheyenne, um dos tios de Chandni, entrou na casa. O que ele viu foi inacreditável. A fúria dominou seu corpo. Sem pensar duas vezes, ele atacou Gazi, derrubando-o no chão. O impacto foi tão forte que Gazi desmaiou na hora. Jana, tentando recuperar o fôlego, tentou explicar. Mas Cheyenne não queria ouvir nada. Só que sua raiva mudou de direção. Com uma expressão sombria, ele se aproximou de Jana e disse algo que a fez estremecer. Você vai pagar por isso. Do meu jeito. Jana ficou encurralada. Sem saída. Sem voz. Ela tentou resistir, mas Cheyenne era mais forte. E foi assim que a noite afundou em algo ainda mais terrível. Mas ninguém percebeu que Gazi já tinha acordado. Ainda atordoado e furioso, ele se arrastou até a cozinha. Pegou a primeira coisa que encontrou, uma faca de frutas, e voltou com sede de vingança. Ele atacou Cheyenne sem pensar duas vezes. O golpe foi certeiro. Cheyenne caiu no chão, sangrando muito. A confusão foi total. Gritos, desespero, pânico. Cheyenne foi levado às pressas para o hospital, onde conseguiu relatar tudo à polícia antes de perder a consciência. Mas, apesar dos esforços médicos, ele não resistiu. Cheyenne morreu no dia seguinte. E assim, a tragédia se completou. A polícia prendeu Gazi imediatamente. A família ficou devastada. No fim, Chandni e Cheyenne foram enterrados no mesmo cemitério, vítimas de uma sequência absurda de mentiras, traições e violência. A sala do tribunal estava lotada de gente incrédula, tentando acompanhar o emaranhado de traições, mentiras e segredos que surgiam a cada depoimento. Ninguém conseguia acreditar que Gazi, antes visto como um homem fiel e devotado a Chandni, fosse na verdade alguém muito mais complexo e imprevisível. Esse era o mesmo cara que largou tudo por ela. Abandonou o emprego, foi renegado pelos pais, tudo sob a justificativa de que Chandni era o amor da sua vida. Mas agora, ficava claro que as coisas eram bem diferentes. A verdade veio à tona. Gazi e Ayesha tinham um caso há anos. O choque foi geral. De acordo com o depoimento de ambos, Chandni descobriu a traição antes de morrer. No começo, ela ficou arrasada, furiosa. Mas, com o tempo, acabou aceitando. E foi aí que a história ficou ainda mais inacreditável. Chandni sabia que seus problemas de saúde a impediam de ter uma relação física com Gazi, muito menos dar a ele uma família. Então, ela resolveu permitir que Ayesha assumisse esse papel. Sim, ela aceitou que Ayesha fosse a outra. Na cabeça de Chandni, o casamento com Gazi era mais um plano estratégico do que um compromisso romântico. Ela queria garantir que sua herança ficasse com ele, como forma de retribuir tudo o que ele fez por ela desde a adolescência. Mas o destino tinha outros planos. No tribunal, a defesa de Gazi sustentou que o ataque a Cheyenne foi pura autodefesa. O advogado explicou que, naquela noite, Cheyenne flagrou Gazi e Jana em uma situação comprometedora e explodiu de raiva. O homem partiu para cima de Gazi com tudo, e o golpe foi tão forte que ele apagou na hora. Quando recuperou a consciência,
Desorientado e em pânico, Ghazi viu Shaya no meio de outro ato nojento, dessa vez com Jana. Tomado pelo choque e com medo de ser morto, ele pegou um cortador de frutas e atacou Shaya. A defesa alegou que Ghazi agiu por instinto. Já Jana, ao depor, parecia devastada. Arrependida até o último fio de cabelo. Ela admitiu que sentia atração por Ghazi e que usou o segredo dele com Ayesha como forma de manipulá-lo. Mas o pior veio quando ela confessou algo que ninguém esperava ouvir. Jana revelou que se envolveu com Ghazi e também com Shaya. No mesmo dia, poucas horas depois do casamento de Chandni. A essa altura, a sala do tribunal estava em choque absoluto. Ela descreveu seus atos como resultado de decisões horríveis, desespero e falta de discernimento. Então, em fevereiro de 2023, o Tribunal Superior de Rajali finalmente deu seu veredicto. Ghazi foi condenado a 25 anos de prisão. O juiz o considerou culpado por homicídio culposo em legítima defesa. Já Ayesha e Jana foram absolvidas de qualquer crime. Mas, apesar de estarem livres, suas reputações foram destruídas para sempre. E para finalizar a queda de Ghazi, veio a última reviravolta. Ele não recebeu um centavo da herança de Chandni. Toda a fortuna foi dividida entre Ayesha e Jana. Que lições podemos aprender com essa história?